4 do Evangelho segundo o Espiritismo: não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Subtema: os sãos não têm necessidade de médico. O item 11. Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus, quando vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que também sentaram-se à mesa com ele e com seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e com as pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo escutado a pergunta, lhes respondeu: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus capítulo 9, versículo 10 a 12. O item 12. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, aos cegos humildes e de boa fé, que pedem para ver, pois são eles que têm necessidade de consolação, e não aos orgulhosos que acreditam possuir todo o conhecimento e por isso julgam não precisar de nada. Essa prática de Jesus de se dirigir preferencialmente aos pobres e aos deserdados aplica-se também ao Espiritismo, principalmente no que diz respeito à mediunidade. Admira-se às vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de a utilizar tão mal. Costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser dada somente a pessoas merecedoras e que dela certamente faria o bom uso. A mediunidade faz parte da condição orgânica de todas as pessoas, assim como a de ver, ouvir e falar. Não existe nenhuma faculdade da qual o homem, em função do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Se Deus tivesse concedido a palavra somente àquelas pessoas que fossem capazes de dizer coisas boas, na terra haveria mais mudos do que falantes. Deus deu aos homens as faculdades e os deixa livres para usá-las como quiserem, mas sempre pune aqueles que delas abusam. Se o dom de comunicar-se com os espíritos fosse dado somente aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde estaria o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é dada a todos, a fim de que os espíritos possam levar o esclarecimento a todas as camadas da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortalecê-los no bem e aos viciosos para corrigi-los. Por acaso não são os viciosos os doentes? Será que não são eles os que precisam de médico? Se Deus não quer a morte do pecador, por que o privaria da ajuda que pode tirá-lo do lugar ruim onde se encontra? Os bons espíritos utilizam a própria mediunidade do homem para transmitir-lhe os conselhos de forma direta. Assim, ele fica muito mais impressionado do que se recebesse esses mesmos conselhos por outros meios. Deus, em sua bondade, para poupar o homem do trabalho de ter que procurar o esclarecimento ao longe, coloca a mediunidade em suas mãos. Não será ele muito mais culpado se não quiser desenvolver e trabalhar com essa mediunidade? Poderá ele usar como desculpa a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com seus próprios olhos, escutou com seus ouvidos e pronunciou com a sua própria boca a sua condenação? Aquele que possui mediunidade e não a utiliza de maneira adequada pode ser punido com a perda ou com a desmoralização da sua faculdade. Assim ficará exposto aos maus espíritos que se aproveitam para obsediá-lo e enganá-lo. Sofrerá ainda as aflições com que a lei de Deus atinge os servidores indignos e aqueles que possuem os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Ela é apenas uma aptidão para
para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médium não é aquele que tem facilidade de comunicação, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É somente dessa forma que a excelência das qualidades morais tem influência sobre a mediunidade.